Atenção! Vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 7. Bons estudos! Vamos lá? Sem problemas? Acho que não. A gente pode... Tá, vai começar logo para entregar. Tem distância aí? Tem. Vamos lá, tá pronto? Mano. Então. Vamos lá, gravando. Aí. Você tá ouvindo esse alarme? Isso é um sensor que a gente colocou para que o alarme fosse ligado quando a gente ligasse a câmera. Você reparou que o Mano disse que nós colocamos um sensor na câmera? Pois é. Sensoriamento é o assunto da nossa teleaula de hoje. Você vai ver o que é um sensor, vai ver como funciona um sistema de controle e vai ver os seus diferentes tipos. E vai perceber também que, mesmo sem se dar conta, você se depara o dia inteiro com sistemas controlados por sensores. Nos carros, nos bancos, nas fábricas e, é claro, no dispositivo que nós criamos aqui no estúdio para avisar que a nossa teleaula está começando. Não seria exagero nenhum dizer que hoje em dia todos os sistemas que exigem algum tipo de controle possuem sensores, dos sistemas mais simples aos mais complexos. Isso porque as informações fornecidas pelos sensores vão permitir que exista o controle do sistema. Nos automóveis, por exemplo, existem sensores nos sistemas que indicam o nível do óleo do cárter, nos sistemas de freios e também nos sistemas que indicam o volume de combustível no tanque, que serve justamente para o motorista saber a hora que a gasolina está acabando. Explicando melhor, a função do sensor é indicar um valor ou uma condição de uma grandeza física, para que haja controle dessa grandeza física que está sendo sensoriada. Ao sensoriar, por exemplo, o volume de combustível, que é uma grandeza física, o motorista tem controle sobre o sistema de combustível. Assim, ele pode reabastecer o carro quando ele está sem gasolina. Viu só? Nos carros mais automatizados existem até sensores para indicar que o motorista não está usando o cinto de segurança. Falando em segurança, o termômetro, que a gente usa para saber se está com febre, é um bom exemplo de sensor. Você quer ver só? O termômetro é um sistema de indicação. O elemento sensor é o mercúrio. A grandeza física a ser medida é a temperatura. E a grandeza física do elemento sensor é o seu volume, que varia junto com a variação da temperatura. Isso porque o mercúrio é um elemento químico que dilata com o aumento da temperatura. Bom, assim, ao medirmos a temperatura de alguém, o mercúrio, ou melhor, o sensor, varia, aumentando de volume, caso a pessoa esteja com uma temperatura alta. Dessa forma, a gente pode medir o valor da temperatura observando o comprimento da coluna do mercúrio. Em outras palavras, o sensor é um dispositivo que converte um sinal de qualquer espécie em outro sinal que possa ser transmitido ao elemento indicador, mostrando assim o valor da grandeza que está sendo medida. Todos os elementos sensores são chamados de transdutores. Você deve estar se perguntando, transdutores? É simples. Transdutor é todo dispositivo que recebe um sinal de entrada em forma de uma grandeza física e fornece uma resposta de saída, que pode ser da mesma ou de outra espécie de grandeza física, reproduzindo assim algumas características do sinal de entrada. Dá uma olhada nesse sensor. Aqui nós temos um transdutor. Foi ele que percebeu quando a câmera foi ligada e, através de sinais, indicou para o sistema de controle que o alarme deveria tocar. Só que esses sinais transmitidos para o alarme foram sinais elétricos, que é a forma pela qual a maioria dos transdutores indicam uma grandeza. É isso mesmo. A maioria dos sensores são transdutores elétricos, já que eles recebem um sinal de uma grandeza física qualquer e transmitem esse sinal através de um outro tipo de sinal elétrico. E esse sinal elétrico é mostrado através de um medidor. Medidores. Quer ver alguns exemplos?
Olha só, nos painéis dos automóveis, dos aviões, dos navios. Através de sinais elétricos, esse ponteirinho do medidor muda de acordo com a variação do volume de combustível no tanque. Agora, que grandezas elétricas será que são usadas nos sistemas de controle? Você conhece muito bem essas grandezas elétricas. Afinal, você já viu isso em outra teleaula. Quer ver só? A tensão elétrica, que é igual à diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito elétrico. A corrente elétrica, que é o fluxo de cargas elétricas através de um condutor por unidade de tempo. E a resistência elétrica, que é a grandeza que caracteriza a propriedade de um elemento de circuito de converter energia elétrica em calor quando percorrido por uma corrente elétrica. A maioria dos medidores e elementos de controle são capazes de ler esses sinais sem qualquer dificuldade. O que o Torquato está fazendo é um exemplo de sistema de controle. Podemos comparar o processo de uma pessoa andando a um sistema de controle. A caminhada poderia ser comparada ao processo, o cérebro ao dispositivo de controle e as pernas e pés aos atuadores. Então, o meu dispositivo de controle estimula os meus atuadores a atingirem o meu objetivo. No caso, por exemplo, chegar até a mesa. É isso mesmo. Todo sistema de controle tem esses três elementos: um processo, um dispositivo de controle e atuadores. Explicando melhor, um sistema de controle é acionado por um controlador, que determina o resultado desejado e, no decorrer do tempo, indica o resultado obtido. E, se necessário, corrige o que está sendo controlado para que atinja o valor desejado. Por exemplo, se as minhas pernas e pés estão indo para um lado, meu sistema de controle me avisa que a mesa está do outro lado. Aí eu corrijo o meu trajeto virando para o lado certo. Quando eu chego até a mesa, meu sistema de controle avisa para as minhas pernas pararem. E é para que exista esse controle que os sensores são acoplados ao sistema. Afinal, como você já viu, são eles que registram as grandezas e os resultados do processo, mandando as informações para o dispositivo de controle. Isso, o Mano falou muito bem uma coisa. São os sensores que registram as grandezas e os resultados do processo. Agora você deve estar se perguntando, e quando um sistema não tem sensores? Será que existe alguma forma de controle? Viu só? Eu consegui caminhar até aqui com os olhos cobertos e eu não tropecei em nenhum obstáculo. Isso, porque eu estudei bem o caminho que eu ia fazer antes de cobrir os olhos. É exatamente isso que acontece nos sistemas chamados de malha aberta, que são sistemas feitos sem sensores e que, por isso, funcionam sem amostragens durante o processo. Olha só, esse robô aqui, ele realiza um trajeto seguindo um programa que foi feito antes dele começar o trabalho. É quase a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu estudei o meu caminho antes de cobrir os olhos. Agora, se de repente aparece algum obstáculo no meio do caminho, aí adeus trajeto. Isso tudo é bem diferente dos sistemas de controle que utilizam sensores, os chamados sistemas de malha fechada. Nesses sistemas, os sensores enviam informações que permitem que o controle corrija as ações. Por exemplo, nesse caso, se um robô para muito longe do outro robô, o sensor avisa e o controle procede à correção do posicionamento, isso no mesmo instante. Hoje em dia, cada vez mais são usados sistemas em malha fechada. Afinal, a tendência das indústrias é buscar resultados mais precisos e rápidos. Além disso, com o desenvolvimento tecnológico, os sensores também são mais precisos e eficientes, podendo ser usados nas mais diversas aplicações. Como, por exemplo, em robôs, nas máquinas mais variadas e equipamentos. Tudo isso vem mudando bastante os processos industriais. Até um tempo atrás, o processo de usinagem aqui da fábrica era manual. O operador tinha que controlar todas as operações com o olho. As únicas ajudas que ele tinha eram dos instrumentos de medida. Paquímetros e micrômetros. Agora a produção está automatizada. E são os sensores que indicam para o computador que
parte do material já foi usinada. E o computador pode controlar a velocidade de operação de cada mecanismo. Testando o robô, mano? Estou verificando o robô porque está na hora da gente falar sobre os sinais digitais e analógicos, que são os dois tipos de sinais indicados pelos sensores. Bom, vamos começar pelos sinais digitais. O sistema de alarme é um bom exemplo disso. Quando eu liguei a câmera, esse transdutor recebeu uma informação indicando que alguma coisa tinha acontecido. Como a grandeza é digital, a gente usou um sensor digital. Isso porque o sinal digital é um tipo de sinal que indica se aconteceu ou não alguma coisa. O que é bastante diferente do que acontece no controle de um sistema com robô. Durante o deslocamento de um robô, ele pode ocupar qualquer posição, desde a partida até a posição final. Afinal, ele se mexe realizando um trajeto contínuo. Por isso, o sinal deve acompanhar todo esse trajeto, indicando todas as posições do robô. É o chamado sinal analógico. Só que além do sinal analógico, um robô também pode utilizar um sensor digital. É isso mesmo, eles podem ser usados, por exemplo, para indicar um local de perigo. E nesse caso, eles estão sendo usados como dispositivos de segurança. E normalmente são sensores ópticos. Assim, durante o trajeto, os sensores analógicos controlam o trajeto e os sensores ópticos alertam sobre um perigo. Um tipo de dispositivo bastante usado em muitos equipamentos, instrumentos e máquinas, como a máquina injetora de plástico. Se uma das portas abrir, os sensores indicam para o sistema de controle e a máquina para no mesmo instante. Essa inovação tecnológica já está até fazendo parte da legislação trabalhista e da normatização do trabalho, que exige cada vez mais que as empresas instalem sensores de segurança de operação em equipamentos automatizados ou não. Então, você viu só a importância dos sensores na automação? E a quantidade de aplicações? Olha, são muitas mesmo, viu? E por isso mesmo, existem também vários tipos de sensores. Bom, tem sensor que indica a presença de peças metálicas. Tem sensor que emite impulsos. Tem sensor que acusa a existência de obstáculos ou mesmo as vibrações de uma superfície. No seu livro, você vai encontrar vários exemplos de sensores e as suas aplicações. Mas antes de começar a estudar, é melhor relembrar o que você viu na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o sensor é um dispositivo de controle de um sistema. Viu que a maior parte dos medidores indicam a grandeza medida através de grandezas elétricas. Viu que os sistemas podem estar em malha aberta ou em malha fechada. E viu que os sensores indicam variações de grandezas analógica ou digital. É isso mesmo que você deve estar pensando. Esse alarme é para avisar que a teleaula acabou. Ele não parou, mas nós vamos parando por aqui. Bons estudos e até a próxima. Tchau. Agora parou. Continua. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.